Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje sexta-feira, 10 de setembro de 2021, e o nosso índice Bovespa fechou com uma queda de 0,9%, cotado em 114.285 pontos. Perceba que chegou aí, está trabalhando até acima da exponencial de 9, que é uma resistência. Né? Primeira resistência agora para segunda-feira é 116.435. Depois máxima do dia 116.896. Depois a mais importante aqui em 118.152. Mínima 114.285 é o primeiro suporte. Aí depois suporte aqui na região de 113.400 aproximadamente, e depois 112.435. Gráfico de 1 hora, vamos lá. A abertura foi aqui, foi lá em cima e já voltou, tá? Logo na primeira hora isso já mostrava que não é um bom sinal. Eu já mencionei em vários vídeos meus aqui para vocês, onde eu não curto muito essa coisa de no gráfico de 1 hora, né? Se for no gráfico diário, então, nossa, pior ainda. Mas se for no gráfico de 1 hora, essa sombra, né? Alguns chamam de pavio, mas pavio do lado de cima. Isso não é um bom sinal, tá? Então, logo na primeira hora já mostrava isso daí. Aí depois meio que andou de lado, tá aí, ameaçou perder média, se segurou na média de 21 aqui, mas depois aí no finalzinho da tarde veio perdendo mais força. Nas primeiras horas segunda-feira seria importante já trabalhar aqui, ó. Já não perder isso daqui, romper acima dos 114.900 e já tentar buscar aí a máxima de hoje, tá? Semanal, vamos ver como ficou semanal do nosso Ibovespa. Queda de 2,26% na semana, perdeu mínima da semana passada. Então tá aí. Para a semana que vem, essa mínima 115.582 é resistência, a primeira resistência. Depois, mais interessante aqui, na máxima 117.981. Mínima, vamos lá, essa mínima aqui, 112.435 é o primeiro suporte para a semana que vem. Vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, Via, Amer 3, Cash 3, Melius, a Ambev, né, Ambev, atendendo o pedido do Marinho Gomes. Um abraço aí, muito obrigado pelo seu pedido, Marinho. Bom final de semana para você. E Suzano e Meli 34, Mercado Livre, uma BDR aí, tá bom? Lembrando a todos, essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações, é apenas uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Então, Magazine Luiza, queda monstruosa hoje aí, 8,86% de queda, cotado, fechou aí em 17,18. Marubozu de baixa, pessoal, isso não é bom, tá? Perdeu o suporte, perdeu esse fundo aqui, ó, tá? Então, para a semana que vem, aproximadamente 17,90 é uma região de resistência, a primeira resistência para Magazine Luiza na segunda, depois resistência aqui nos 18,53 aproximadamente na exponencial de 9, e depois a máxima do dia 19,12. Gráfico de 1 hora, vamos lá, gráfico de 1 hora está aí, logo na primeira hora já caiu forte e depois veio para baixo fazendo a manutenção de baixa, tá? Seria importante nas primeiras horas buscar 17,82 e depois 18,35. Semanal. Semanal tá aí, tendência de baixa também no semanal. É aquilo que eu falo, semanal cruzado aqui para baixo é problema, pessoal. Então tem que estar olhando tudo. Então, quando o semanal tá assim, é normal o gráfico diário fazer isso, ó. Às vezes vai lá e volta, tá? Olha lá, vai, mas não dura muito tempo e volta. E isso, com o passar do tempo, se a tendência do semanal aumenta, tende a piorar isso daqui, tá? Então, semanal, pessoal, olha aí, perdeu esse fundo aqui, os 17,86, tá? Perdeu esse suporte. Para a semana que vem, a primeira resistência é esses 17,86 no semanal.
Olha lá, depois mais importante aqui nos 19,50. Né? Tocou, chegou a tocar na exponencial de 9, mas não foi. E o que tem de suporte? É a mínima dessa semana, 17,18. Perdendo isso aqui, o que dá para começar a pensar? Vamos lá, vamos começar a olhar. Esse topo aqui, ó, 17,98. Ou seja, não, é o primeiro suporte que tem aí depois daquilo ali, daquela mínima, tá? Se perder isso aqui, aí podemos começar a ver como suporte 15,51. Essa mínima aqui, ó, tá? Pode encontrar aqui, ó, quanto que é isso aqui? Pera aí. Essa região aqui. Aproximadamente R$16,20, tá? Isso aqui também é um suporte para depois esses 15,51. Mas assusta, esse Marubozu de hoje assusta, hein? O varejo não tá bem, tá? Então tá complicado, não consegue reação, tá? Precisa. Via queda de 5,05%, cotada em R$ 9,02. É a mínima do dia, praticamente fechou na mínima do dia. É outra que não consegue também reação, está fazendo manutenção de baixa, é tendência de baixa para o mercado. E tá aí, manutenção de baixa. Máxima 9,87 é a primeira resistência mais interessante para a segunda. Depois suporte 8,66, que foi a mínima de ontem, tá? Perdendo isso aqui, a coisa pode complicar ainda mais. O que a gente pode começar a ver? Só no semanal para a gente ter uma noção. Gráfico de 1 hora, vamos lá, a abertura foi aqui e veio para baixo, perdeu médias. Semana que vem, segunda-feira, nas primeiras horas, seria importante romper de volta essa região dos 9,16 e trabalhar acima disso. Vamos lá no semanal olhar o que tem aí. Perdeu o mínimo da semana passada, perdeu mais um suporte. Então, 9,32, essa mínima é a primeira resistência para a semana que vem. Mínima 8,66 é o primeiro suporte para a Via Varejo, né? A Via para a semana que vem. Vamos ver os próximos suportes. Já começo a ver isso aqui, ó. 8,84, 8,14 e por aí vai, tá? É isso. AMER 3, gráfico diário, queda de 3,3%, fechou cotado em 39,50, também fechou na mínima do dia praticamente, tá? Isso não é bom. Então agora, próximo suporte é isso aqui, 38,81, essa mínima aqui, ó, para segunda-feira. Resistência 41,36, 41 e 42,20, a máxima de hoje. Depois fica mais interessante. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui. Olha lá, até tentou, né, uma reação, mas veio perdendo força. Tá aí, tá cruzado aqui, né? Tá cruzado, ó, já tá aqui cruzado. Nas primeiras horas seria bom o quê? Já buscar aqui os 40,36 e trabalhar acima disso. Semanal, tá aí, fechou a semana com queda de 5,7%, perdeu o mínima da semana passada e para a semana que vem, suporte em 38,81, que é a mínima dessa semana. Resistência na máxima, 44,15. Melius, Cash 3, gráfico diário, tá aí um doji, alta de 8,41%, tá? Mas fechou aqui em R$ 5,93, não saiu disso, ficou trabalhando nessa região por um bom período, né? No dia de hoje. É um doji, o preço que abriu, né, é o preço que fechou. Mínima é o suporte, 5,67. Máxima é a resistência mais interessante, mas encontrou resistência aqui na média exponencial de 9. R$ 6,02 é a primeira resistência aí para Melius, tá? Cash, né? E depois a máxima de hoje, 6,18. Então é isso aí, tá? Em cima de uma resistência interessante, que também vem o quê? Fazendo manutenção de baixa, tá? Gráfico de 1 hora, vamos lá. A abertura foi aqui em cima, olha lá.
se segurou na média exponencial de 9, perdeu um pouco a força aqui, porque aproximou um pouco aqui, né? Então, nas primeiras horas seria bom não perder isso aqui. 5,88. No pior das hipóteses, não perder 5,60. Semanal, vamos lá, um doji, deixou um doji aí, tá? Então, para a semana, tem suporte na mínima da semana passada, os 5,72, que essa semana estava perdendo e se segurou. Então, primeiro suporte é 5,72, depois a mínima dessa semana, 5,12. Resistência é a máxima, 6,18, tá? A Ambev, né, Ambev aí, gráfico diário, queda de 1,3%, fechou cotado em 16,10. Também não conseguiu romper aqui a exponencial de 9, onde encontrou a resistência. Máxima do dia 16,63 é a resistência mais interessante. Fechou na mínima do dia também. 16,10 é o primeiro suporte, depois 16,01. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora está aí. A abertura foi aqui. Logo na primeira hora foi lá em cima e já devolveu. É aquilo que eu falo. Isso aqui não é bom, tá? Essa sombra. Veio perdendo força aí no finalzinho, aí na última hora, perdeu mais ainda essa força. Estava, até parecia que ia, né? E de repente aí devolveu tudo. Tá cruzado aqui para baixo, tá? Então nas primeiras horas seria importante buscar 16,27, já trabalhar acima disso, fazendo uma manutenção de baixa também, tá? É isso aí. Então torcer para não perder a mínima de ontem aí, ó, tá? Esse é o próximo suporte. Gráfico semanal, ó, semanal também tá cruzado aqui, tá, pessoal? Tá cruzado. Então tá aí. Mínima 16,01 é o primeiro suporte. Depois resistência em 16,84, depois 17,16. Mas tá aí, tá cruzado aqui para baixo também. Isso não é bom, tá? Suzano. Gráfico diário de Suzano, queda de 2,55%. Perdeu o suporte, perdeu, tá? Olha lá, perdeu mínima de ontem, perdeu exponencial de 9 hoje. Então agora, próximo suporte para segunda-feira é 60,27, que é a mínima de hoje. Depois o mais interessante, 59,61. Resistência, 61,25 na exponencial de 9, depois a máxima do dia, 62,87. Gráfico de 1 hora. Tá aí, primeira hora veio aqui embaixo. Ó, esse é um suporte interessante, ó, tá? Já falei isso para vocês. Na primeira hora veio aqui, se segurou nele, tentou uma reação e veio parar aqui, tá? Então para segunda-feira nas primeiras horas seria bom já romper aqui essa região dos 61,33 e já buscar 62,14, tá? Porque esse é o suporte importante. Por quê? É o semanal. Se tratando de semanal, é o suporte mais interessante que tem. Então tá aí, olha lá, para semana que vem, primeiro suporte que tem, ó, média de 21, 60,47, depois a mínima dessa semana, 60,27. Esse é o suporte aí mais interessante aí, tá? Resistência é isso aqui, ó. Tá, tentou, né? Esteve até acima, mas a primeira resistência vai ser isso aqui, 62,61, depois a máxima dessa semana, 63,93. Mercado Livre, MELI 34, BDR, queda de 1,47%, cotado em R$ 81. Ontem já havia perdido um suporte na exponencial de 9 e hoje perdeu a mínima de ontem, perdeu mais um suporte. Ó, mínima 80,93 é o primeiro suporte para segunda-feira. Perdendo isso aqui, aí já dá para começar a pensar em 80,25 e depois 79,14. Resistência está aqui, 82,10, depois máxima de hoje, 83,49. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, tá lá, né? Não conseguiu romper as médias, manutenção de baixa.
nas primeiras horas da segunda-feira, seria bom já buscar 81,99, depois 83,09. Semanal, vamos ver como ficou o semanal. Semanal, nuvem negra. O que é isso? Nuvem negra é quando você tem um candlestick de alta, certo? Após um período de alta, você tem um candlestick de baixa e esse candlestick ocupa no mínimo 50% do candlestick anterior. Então isso aqui é nuvem negra, isso aqui é um padrão baixista. O que significa? Possibilidade de mudança de direção. Então para a semana que vem, acho bom não perder 80,96, que é a mínima dessa semana, tá? É isso aí. Resistência está aqui nessa região dos 84,76, tá? Então é isso aí. Pessoal, mais uma vez quero deixar bem claro, essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima noite de descanso e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.